Tagliaferro, uma dúvida que todo mundo tem, tu estavas no... Ainda que não, eventualmente não tenha passado por ti, mas tu deve ter ouvido. A questão das urnas. Nós podemos dormir em paz em relação às urnas usadas em 2022 e a computação dos resultados? Ou os brasileiros têm uma certa razão em desconfiá-las? Deixa eu aproveitar e emendar uma pergunta fundamental aqui, só um minuto, que diz respeito à questão da possibilidade técnica de rastrear o código-fonte das urnas usando sistemas. Porque a informação que eu tenho é que naqueles episódios de suposta abertura do código-fonte, que as pessoas que fiscalizavam o código-fonte, uma cerimônia pública, só podiam fazê-lo no olho. Não era que o tribunal não autorizava o uso de softwares, de sistemas, para rastrear eventuais falhas no código-fonte. Procede essa informação? Bom, eu não posso te falar de urnas, dessa questão que você me falou agora, justamente porque não era da minha área. Ela tinha uma secretaria própria para isso, que era a Secretaria de Tecnologia, inclusive ficava em um prédio apartado do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Se eu não me engano, o seu secretário na época era o Júlio. Então eu nunca tive acesso a código-fonte. Quando eu cheguei no tribunal, isso já tinha, era uma conversa que já tinha se encerrado, os testes, tudo já tinham sido feitos, as urnas inclusive já estavam entregues, montadas nas próprias sessões, praticamente, ou encaminhando disso. Então eu não tive nunca qualquer tipo de contato com urna eletrônica, nem código-fonte. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que se existiu uma fraude nas urnas, o que eu acho um pouco difícil e um pouco na cara, e eu vou jogar um detalhe daqui a pouco sobre o porquê que eu acho difícil também, é por questão até mesmo da diferença ser mínima de votos. E a perseguição entre um candidato e outro. E a perseguição foi clara da direita, foi muito clara. A atuação foi muito forte. O processo foi parcial. Nas urnas o processo foi viciado. Eu não sei se foi viciado das urnas. O que eu posso dizer é o seguinte... Foi viciado mesmo que não tivessem mexido nas urnas. E aí eu já vou encaminhar... A urna foi nosso menor problema, talvez. O processo como foi conduzido... Exatamente. Exatamente. Eu vou te dizer o porquê. Porque assim, no primeiro turno, eu me recordo muito bem, eu estava inclusive com alguns servidores, eu saí do TSE, quando se encerrou o primeiro turno, e nós fomos num bar da Heineken, desculpa a propaganda, eu não bebo, mas no próprio aeroporto de Brasília, e eu recebi uma ligação da secretária de comunicação, que era a Gisele Siqueira, pedindo pra gente ir pra lá, que o ministro tinha chamado, que tinha uma festa de comemoração, isso e aquilo, para poder ver. Então o que eu vi? Eu vi que teve uma comemoração. Nós fomos para lá, uma comemoração pela entrega do primeiro turno. Porém, o que eu percebi um pouco antes disso, que era, enquanto estava sendo apurado um pouco antes, um certo medo, o ministro ele não estava confiante. Quando você está fraudando, uma coisa, você está confiante que aquilo vai acontecer, que você vai ter o resultado que você espera. E o que eu percebia, ele não esconde reação, ele não esconde sentimentos, vocês podem ver nas próprias audiências que ele é um cara que ri mesmo, que fala mesmo, ele é um cara explosivo. Então, só que eu percebi que no momento tanto do primeiro turno quanto do segundo, ele estava de fato muito, muito, muito preocupado com o resultado, porque ele sabia que se o resultado não fosse do jeito que ele queria conduzir, ou seja, se o resultado desse para Jair Messias Bolsonaro, ele estava perdido, porque ele criou uma batalha contra a direita. E sendo a direita eleita, a direita ia acabar com ele. Então, o fator que eu falo, que eu tenho muito dúvida, eu não acredito muito que tenha sido a urna fraudada, foi justamente pela pequena diferença de votos, pela manipulação das redes sociais de todos, a perseguição à direita, e pela falta de confiança, pelo medo que esboçava claramente Alexandre de Moraes, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, até a finalização das contagens. E aquela expressão usada pelo então acho que ele era o relator que presidiu a eleição, o Benedito. Missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Na tua opinião, que missão foi dada e que missão foi essa que foi cumprida pelo ministro do TSE? Não tenho informação disso, uma vez. Deixa eu só fazer uma pergunta, Júlio. Deixa ele terminar de responder. Que se coaduna com isso, eu quero fazer um gancho.
Eduardo, uma pergunta que... Mas deixa ele responder. Mas ele já respondeu que não pode. Não, mas calma. Não, tu não tem ideia do que seja essa missão? Não, porque eu não tinha contato com esses ministros. Até contato com o próprio Alexandre de Moraes era muito, muito raro. Com o Benedito, então, sequer não tive contato. Isso eu acredito que tenha sido algo tratado entre eles e que nunca foi falado pra gente de forma alguma. A gente podia até ver claramente que existia uma perseguição, mas nunca foi formalizado, verbalizado.